Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, nosso episódio 3 do nosso podcast, Comcast, para falar hoje sobre consórcio, obviamente, que é o nosso tema principal, atrelado a direito imobiliário. Então, hoje nós vamos abordar esse tema que é muito importante para você se precaver, né, de problemas na aquisição do seu imóvel. Então, hoje esse é o nosso tema e eu vou passar a palavra agora para nossa convidada, a querida Pamela Batista, que eu agradeço de coração que você tenha participado com a gente, aceitado esse convite. E você, sendo especialista, agrega muito na nossa venda, principalmente para os nossos clientes, né? Que quando vão adquirir de fato o imóvel, é muito bom ter uma assessoria com você. Por favor, fique à vontade. Bia, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, muito maluco estar de novo no podcast, mas do outro lado, né? Então é bem diferente. E para falar de um assunto que faz parte do meu dia a dia, que é o direito imobiliário, que é o que eu faço todos os dias. Eu sou Pamela Gabriel Batista, sou advogada, sou especialista em direito processual civil, em imobiliário, também fiz cursos de extensão em condomínio, em síndica profissional. Sou especialista em bioética, que aí já é um outro. Eu falo que é o lado C, tem o lado A, o lado B e o lado C. O lado A sou eu advogada, o lado B é o Roteiros da PAN, que é o meu canal no YouTube, né? No meu canal no YouTube, meu perfil no Instagram, em que eu falo de séries, filmes, livros, muitos livros, cafés, viagens, essas coisas assim que a gente gosta. E o lado C é realmente o lado da bioética, que hoje está um pouco mais morninho, porque é um lado mais acadêmico, estou um pouco mais afastada, mas com foco hoje total na advocacia mesmo, e tem um foco especial em direito imobiliário, que é inclusive o que eu represento lá no grupo de negócios que a gente faz parte, então por isso faz total sentido estar aqui, estou muito feliz de estar aqui, até porque eu sou advogada, e advogada não gosta de número. E consórcio tem tudo a ver com número. Eu acho que a gente vai dar uma boa. A gente vai se complementar bem aqui hoje. Show de bola. Dá uma boa noite pra galera, Bia. Me pulou, né? Você me perdoa. Boa noite, pessoal, nossos futuros clientes e futuros contemplados, se Deus quiser, né? É isso aí. Então vamos lá. Vou passar aqui, a Bia ela vai dar sequência agora. A gente sempre, quando a gente vai falar, abordar nosso podcast, a gente sempre entra com o nosso tema principal, né? Porque nem todo mundo assistiu ainda e nem todo mundo sabe como funciona. O que é consórcio, o que é a ferramenta. Então a Bia vai falar um pouquinho do que é o consórcio para vocês. Hoje não vai ser tão detalhado, porque não é o foco do nosso episódio hoje, mas é sempre bom a gente passar essa informação para todo mundo. E a gente tem outros vídeos, então para quem aí está assistindo hoje a gente nesse episódio e tiver interesse em saber mais, a gente acabou de gravar no episódio 2 tudo sobre consórcio imobiliário, tá? Então é muito interessante que você assista o episódio 2, porque ele está linkado no episódio 3. Então lá você tem estratégia de aquisição do consórcio, estratégia de como você vai realizar a compra do seu imóvel e, consequentemente, o direito imobiliário está atrelado justamente nessa ferramenta, para que você consiga, antes de comprar o seu imóvel, ter um crédito aprovado, né, com a gente, principalmente, a gente, se Deus quiser, pensa que seja com a gente, né, e da forma correta, quando você for de fato escolher o imóvel que você vai comprar. E aí, obviamente, toda a parte documental, tudo que isso a Pan vai falar um pouquinho depois pra gente. Fala aí, Bia, um pouquinho o que é o consórcio aí pra galera. Vamos lá, pessoal. O consórcio nada mais é um grupo de pessoas que se reúnem para comprar aquele determinado bem móvel ou imóvel, opa, veículo ou algum serviço. Então, vamos falar um pouquinho aqui de imóvel, né? Vamos falar que é um grupo de pessoas que se reúne para comprar um imóvel. Como funciona? Geralmente, para você ser contemplado, existe um sorteio que ocorre todo mês na Loteria Federal. Ou também, para você não depender só do sorteio, a gente também tem alguns tipos de lances. E dependendo da administradora, existem outros, mas os principais são o lance fixo, que é embutido no seu crédito. Você coloca um determinado, depende do grupo, vamos supor que tem 20% do lance. Você vai lá e embute no crédito. Quando você for contemplado, tira do crédito 20% e abate no saldo devedor. Temos o lance limitado, que é metade em dinheiro e metade embutido no crédito. E temos o lance livre, que é capital próprio, que ainda mais ganha, né? Como se fosse um leilão. Então, a gente já falou hoje sobre as definições, sobre os funcionamentos básicos, né, sobre os tipos de lance. E aí, quem quiser saber mais, volta um pouquinho lá,
vocês vão ter o entendimento, ou também a gente vai deixar sempre, em toda a gravação, a gente deixa um link, né, na nossa descrição, e as pessoas querem entender de fato as estratégias, existem várias, a gente já falou várias vezes, principalmente no consórcio imobiliário, de você usar ele de uma forma diferente. Então, cada um tem um planejamento, cada um usa de uma forma diferente, desde investimento até a aquisição do imóvel de fato, tá? E aí a gente vai falar, tem uma questão importante que também está atrelado a direito, né, que o consórcio hoje ele é regulamentado, tá? Então, antigamente, a caneta voou da minha mão, mas antigamente o consórcio ele era mais amador. Como que era antigamente? Pessoas se reuniam, de fato, se juntavam e começavam a fazer compra coletiva. O que seria compra coletiva? 10 pessoas queriam comprar um bem, só que as 10 pessoas não tinham dinheiro para comprar. Então, cada mês, um comprava, até dar a todo mundo contemplação de toda a realização daquele projeto. Só que isso gerou muita desconfiança, muita empresa quebrou, muita gente tomou golpe no mercado, e aí precisou ser hoje regularizado isso pela lei 11.795, que foi feita em 2008, tá? E hoje as empresas elas precisam ser regulamentadas pela ABAC, tá? Que faz justamente o controle dessas empresas. Então hoje, por exemplo, se você entra num grupo de consórcio, o pessoal geralmente tem um receio e fala assim, pô, mas e se a empresa quebrar? Hoje não existe mais esse risco de você perder esse dinheiro. Antigamente sim, muita gente perdeu dinheiro no consórcio. Então, antigamente, hoje em dia, se essa empresa, que eu acho que é muito difícil, ela quebrar, a fundo comum daquele grupo, todos aqueles grupos daquela empresa são administradas por outras administradoras, tá? Porque a administradora, ela não pode mexer no dinheiro do fundo comum, apenas a taxa de administração, que é o lucro da empresa. Então, isso melhorou bastante a questão de segurança. Então, o consórcio hoje é um produto extremamente seguro. Óbvio que a gente tem algumas questões que, por exemplo, a venda errada, o consultor pode te vender errado, aí você não consegue contemplar o teu crédito, não consegue usar o teu crédito por algum motivo. Então, essa questão não é problema do consórcio, sim, de quem te vende. Então, por isso que é super importante, né, Bia? Procurar sempre um consultor que te fale 100% a verdade sobre o consórcio. Não te prometa a contemplação, não te iluda em valores, te coloque exatamente num grupo onde você precisa, porque dentro da própria administradora também existem grupos diferentes, e esses grupos diferentes eles podem te realizar o projeto de acordo com cada fase da tua realização daquele projeto. Então, sempre o projeto é muito individualizado, muito consultivo, e esse é o trabalho que a gente faz. E é muito importante o consultor falar da lei para o cliente, né? Eu atendi bastante cliente hoje e ninguém sabia dessa lei. E olha que já tinha feito... Ah, tá. E olha que já tinha feito consórcio. Tá, eu tô morrendo de fome. Isso porque a pessoa já tinha feito vários consórcios, porém não sabe da lei, não sabe o que acontece. Ah, eu fui contemplado, e agora? Fica sem rumo. Por isso que aponta aqui até. Que é consórcio ainda, por incrível que pareça, é uma ferramenta, por ter sido muito mal falada, muita gente fala coisas absurdas sobre consórcio. Era isso que eu ia falar. Né? Se então... você pensar nessa formação rudimentar, que era 10 pessoas querem comprar, vou falar uma coisa absurda, 10 pessoas querem comprar um iPhone, não conseguem comprar de uma vez, vamos fingir que não existe cartão de crédito, né? Que não existe parcelamento, Exato. Enfim. E aí cada mês um receberia, porque cada um daria ali uma parcela. Exato. E olha que insegurança, que coisa maluca, né? Por que ele vai receber primeiro, eu depois? Qual é a vantagem? Como é que fica? Eu já recebi, não quero mais continuar pagando. Fica toda uma história por trás que realmente causa uma insegurança. Gente, chegou um negócio bonito aqui, viu? Nossa, grande, que gera uma insegurança. Na verdade, vai deixar mais seguro, não me gera insegurança. Eu vou ficar muito mais tranquilo na hora que aquele negocinho ali tá dentro da minha barriguinha aqui. Nossa, que loucura. Esse cheiro aqui, sacanagem do meu lado, hein? Já a gente vai falar sobre os patrocinadores e a gente vai comer um lanchinho. Combinado. E aí, Pan, a gente vai agora passar a palavra para você destrinchar pra gente um pouquinho sobre o direito imobiliário e por que ele é tão importante. E as pessoas não dão essa importância para... Eu mesmo me sinto culpado hoje de estar chamando você e ter adquirido imóvel e não ter te consultado. A gente já brigou por causa disso. Inclusive, detalhe, eu tive problema, tá? Com a questão estrutural do meu apartamento que apareceu depois e nós vamos falar isso mais pra frente. Mas, Pan, começa aí com... Eu não farei igual o Felipe, tá? Ela já tá calejada, já dei uma... Tá aqui o meu cartão. É isso aí. Então a Pan vai destrinchar pra gente, vai falar tudo, porque quem domina esse assunto, que nem o Rafael Barreto falou no primeiro episódio, não sei se vocês lembram, né? Se vocês não lembram, voltem lá.
o especialista sempre tem razão. Então, passando a palavra para especialista agora. Ah, eu adoro quando ele fala isso, que ele fala, não é o cliente que tem sempre razão, né? É o especialista que tem sempre razão. Exatamente. O direito imobiliário, ele é gigante, né? Ele tem diversas ramificações. E é interessante você falar desse negócio de... que a pessoa não tomou essa precaução, não procurou. Eu escuto muito quando chega um cliente na minha mesa, eu falo, e aí, tudo bem? Ah, doutora, se eu tivesse bem, eu não tava aqui. E aí, poxa, não deveria ser assim. Né? Essa visão de que eu só vou procurar um advogado na hora que já ferrou tudo. Né? Na hora que já tem um problema. Não, na verdade, a atuação do advogado no preventivo, ele é muito desvalorizado aqui porque a gente não tem essa cultura, mas que pode ajudar muito as pessoas, né? Ajuda muito os empresários. É impensável hoje, não vamos nem pensar em empresário pequeno, nas pessoas que a gente conhece, mas pensa numa empresa, num empresário grande. Você vai imaginar que ele vai ter todo aquele negócio, ele vai gerir aquelas coisas, ele não vai ter um advogado que vai auxiliar? Ele vai fazer um contrato com o que ele lembra na cabeça, ele vai lá e faz, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E quando você negocia com essas empresas, por que que eles vão ter toda essa assessoria, toda essa assistência e você não vai ter? Eu tô comprando um imóvel, eu tô aqui na imobiliária, tal. Tudo bem, o proprietário que colocou o imóvel à venda tem o contrato com a imobiliária, mas você que é comprador, você não tem? E aí, será que, não estou dizendo que são todos que vão trabalhar assim, que não vai haver ética, mas você não vai ficar muito mais tranquilo se você tiver a liberdade de abrir e conversar com alguém que está ali para olhar diretamente para o seu direito? Então é nisso que eu vejo muito a importância do direito imobiliário, de olhar para ele com uma outra cara, né, com uma outra roupagem, que é justamente do consultivo, do preventivo, de você procurar um advogado antes de acontecer alguma coisa. Porque, por exemplo, sempre que eu falo isso alguém se assusta. O banco, o pessoal compra o imóvel financiado no banco. Normal, eu mesma comprei. Ele já brigou comigo também. Errou. A gente tem chupa trocado não dói, né? Exato. Então tá tudo certo. Estamos no empate. Estamos no empate. O banco, ele não faz o levantamento completo da documentação que vai te dar a segurança de comprar esse imóvel. Para o banco, nem todas as coisas que são importantes para o morador, para a pessoa que vai ficar no imóvel, são importantes para ele. Então, assim, falando assim bem genericamente, né? Para o banco, tanto faz se o condomínio está 500 e amanhã vai dobrar esse valor ou não. Para ele isso não é importante. Então, para o condômino, isso faz muita diferença. Você tem que ter, tudo bem, eu consigo comprar, eu juntei todas as moedinhas, estou aqui, estou comprando meu imóvel, mas eu vou conseguir sustentar isso no tempo? Eu vou conseguir me manter naquele imóvel? Não vai surgir uma dívida de repente? Pro banco é assim, né, Pan? Simplesmente não pagou, perdeu o imóvel, né? Vai pra Exato. leilão e acabou. E outro pega e dá tudo bem. A previsão de você tem de condomínio, você dobra o teu custo, muito provavelmente o teu orçamento está muito ajustado. E aí você acaba não conseguindo pagar o teu imóvel, ou pelo menos pagar o condomínio do teu imóvel, e ele vai para leilão também. Então, é coisas que a gente tem que estar precavido, né? Exatamente. Tudo. E essas coisas todas, por exemplo, o condomínio tem o pagamento da cota de condomínio tem uma natureza que a gente chama de próprio rem, que é própria da coisa. Então, é uma das situações em que, ainda que seja imóvel de família, o único bem, você perde. Quando você faz o financiamento está garantido no imóvel, assim como o consórcio vai ficar garantido no imóvel. Uhum. Então, se você não pagar essas outras cotas, você também está ficando aí no prejuízo, correndo o risco de repente perder esse imóvel. E o que me fez focar tanto nessa área foi de ver que, poxa, muitas vezes é o trabalho de uma vida inteira, é o sonho da pessoa, e por não ter informação, ou por acabar pegando conselhos, ou profissionais que não entendem da coisa, ou que não são bacanas, ou que são realmente antiéticos, essas pessoas perdem muito. E aí você pega um senhor que trabalhou a vida inteira, levantou todo o do fundo de garantia, né? Pegou aquele dinheiro que guardou, tal, para comprar um imóvel, a casinha dele ou aquele apartamento no lugar que ele queria para ficar seguro. E aí quando ele chega, ele vai se deparar com uma série de problemas. Eu sempre brinco que quem compra o apartamento, compra a vista para o mar, compra a varanda gourmet, mas compra também a dívida, compra o vazamento, compra tudo que faz parte daquele imóvel, comprou junto e agora ele é responsável. Então é importante que tenha esse entendimento sobre as responsabilidades que estão atreladas a isso. Por isso que eu falo tanto da importância de contratar um advogado antes de chegar no ponto em que já tem o vazamento, já foi penhorado, já vai para leilão. A gente consegue ver isso tudo antes para que você não tenha esse problema depois. E aí o sonho da casa própria vira pesadelo da casa própria. Pelo amor de Deus, já pensou? Eu já vi alguns casos assim, então é triste. O brasileiro ele tem uma cultura, não sei se é só no Brasil isso ou de uma forma geral,
e as pessoas só vão curar a dor, eles nunca vão prevenir a dor. Isso tanto na questão natureza do assunto que nós estamos tratando hoje, mas até da própria saúde. Às vezes o cara só vai se tratar na hora que ele tem um piripaque, né? Ou então só vai correr atrás da dívida bancária na hora que o cheque especial acabou lá e os juros começou a correr. Então, isso também vai ser um tema depois de educação financeira, também para os próximos episódios, então fiquem ligados aí para a gente, que a gente tem uma linha de raciocínio, uma coisa atrelada à outra. Então, a gente vai falar muito sobre educação financeira mais pra frente, tá? Então, mas voltando nisso, eu acho que o brasileiro ele não tem a cultura de se prevenir, né? Então, mais ou menos, você gasta mais com a remediação do que com a prevenção. Exato. Então, seria factível que todo mundo, e eu vou me culpar por isso mais uma vez, e pedir desculpa pra Pamela, que eu deveria ter me prevenido para esse cenário, mas acabei, né, não usando, porque a gente não sente. Quando a gente não vê o problema, a gente acha que não tem. E na hora que a gente vê, já era. Então não custa nada fazer o preventivo. Pô, não tem nada, legal. Pelo menos a gente sabe que a gente vai ter dor de cabeça. Né? Ele é mais rápido, ele é mais barato, né? E a gente atua aí por diversas frentes. Então, até para citar algumas das coisas, né, que a gente faz e que pode auxiliar muito a pessoa, porque a gente já falou primeiro desse levantamento todo de documentação, tem um nome bonito, que é o due diligence. E aí, com esse levantamento, a gente faz da forma como eu trabalho especificamente, eu vou entregar um documento em que ali vai estar explicado aquelas certidões todas. Então, você não vai receber um arquivo, um PDFão com 100 laudas que você não vai entender nada, mas tem a explicação do porquê que estão aquelas certidões ali, o que elas representam, se isso é bom, se isso é ruim, fazer uma análise de risco. Então, a análise de risco também é muito importante, porque eu posso te entregar um monte de certidão. Se você não souber ler essas certidões, não adianta nada. né? E não é nem questão de ser letrado ou não, mas é uma questão de entender o que significam aquelas certidões, aqueles documentos. Humanizando o teu serviço, né? Aquelas siglas, exatamente. Que nem todo mundo é obrigado a saber o que o outro faz, né? Exato. E é uma área muito específica. E aí, com isso, você consegue dar mais segurança para que a pessoa faça essa compra. Perfeito. Então, tem a atuação dos dois lados. Tanto para o vendedor que está de boa fé e que quer deixar o seu comprador tranquilo, como também para quem está comprando e quer estar seguro de que vai ficar tudo bem, de que vai conseguir comprar esse imóvel e que não vai ter dor de cabeça, pelo menos não nesse sentido do que está adquirindo e da maneira em que está adquirindo. Então, desde o levantamento da documentação, a confecção dos contratos, ainda que o que passe a propriedade seja o registro no cartório de registro de imóveis, seja a matrícula, o contrato ele não pode ser esquecido, porque ali vão ter diversas particularidades que não tem na matrícula. Exato. Na matrícula vai estar, o Felipe vendeu para a Bia. Ponto. Agora, o que aconteceu, portanto, por X, que vai ter ali a parte do banco ou não, mas é isso que tem lá. E todas as outras coisas. Tem muitas coisas, né, a mais, né? Tudo isso tem que ter no contrato. Até as questões de responsabilidade, possibilidade de multa, de cancelamento, enfim. Tem uma série de particularidades que só vão constar do contrato de compra e venda. Então, ele não é um terror, porque o contrato de compra e venda não passa a propriedade, então não vou fazer. Não, são coisas diferentes, eles têm finalidades diferentes. E não dá para confundir. E é importante que você tenha um profissional que consiga te dar essa assessoria, que consiga te dar esse direcionamento para que você leia os contratos, leia o que está assinando, entenda o que está fazendo nesse negócio. Legal. E assim, uma das estratégias que a gente usa no consórcio é quando o cara começa a fazer a formação de patrimônio, tá? Primeiramente ele vai comprar o imóvel dele se ele mora de locação. Depois disso, ele pode continuar fazendo outros consórcios para ele poder viver de renda passiva da locação dos imóveis. Então, a questão de locação, sendo ela hoje por Airbnb, que é muito vista como um negócio interessante para a gente, ou até mesmo por um inquilino que vai ficar lá um determinado tempo, essa questão contratual também do contrato de locação também faz, né? Exatamente. Tanto a viabilidade para quem quer entrar no imóvel locado, para ver se, olha, tá tudo bem, não vai ter nenhum perigo de repente sair, enfim, levantar toda essa documentação, se quem está locando realmente pode locar, né, se tem esse poder, se é o proprietário mesmo que pode fazer isso, que está na posse do imóvel, então pode locá-lo, como também a confecção do contrato para assistir as duas partes. O que é muito importante no contrato, a meu ver, porque a gente fala que os contratos, eles têm os dois lados. Não é que nem quando você fecha um negócio com a Claro, com a Vivo, em que vem o contrato pronto, você não tem o que fazer, porque é um contrato de adesão. Esses contratos, todos eles são passíveis de revisão. Então, é importante que o contrato esteja adequado às condições daquele negócio. Você não tem um modelo que você usa sempre e tal? Não. E tem gente que ainda hoje... E não é assim, ela tá sendo exagerada, não tô, porque eu vejo isso às vezes ainda, gente que pega, antigamente comprava direto na papelaria, né, tinha um bloquinho,
desses que você destacava, e já estava ali pronto o contrato. É impensável uma coisa dessas. Hoje não dá mais, né? Pra ser amador nesse ponto, né? Pelo amor de Deus, mas tem quem E seja. a gente pensando nessa questão da locação, quando a pessoa ela pensa em constituir aquele bem e ela vai botar aquele bem para se pagar, né? O que acontece? É uma das estratégias que o pessoal compra os imóveis, a locação vai pagar a parcela do consórcio. Se aquele imóvel não for comercial, não for rentável, não for um imóvel de fácil locação, acaba que o cara não consegue realizar de fato. Ele comprou o imóvel, beleza, só que a dívida continua e continua tirando dinheiro do bolso. Então aquela expectativa que ele gerou está sendo frustrada e isso não é um problema do consórcio, não é um problema do vendedor do consórcio, e sim é da pessoa que comprou o imóvel errado porque não teve assessoria da PAN. Né, Pan? Gostei. Gostou? Gostei. Mas eu também bom. acho que é afobação na hora. A felicidade deixa a pessoa meio cega. Por exemplo, no consórcio a gente planeja, né? A gente vai lá, faz tudo certinho, o consultor tá ali no pé todo mês, vamos fazer isso, vamos dar lance. Então a pessoa ali tá tranquila. Ai, foi contemplado, e agora? Quero meu crédito que eu vou comprar. Então ela acaba esquecendo dessa parte, entendeu? Então, tipo, ela vai lá e compra e acabou. E do nada vem os problemas, chovendo problema na cabeça dela. Então, vem assim da um mesma choque de forma, realidade, tudo aquilo que ela não viu, de repente aparece na frente dela. Exatamente. Então, da mesma forma que você planejou para comprar seu imóvel, vai lá com calma, contemplou, calma jovem afoito. Calma jovem afoito. Vamos lá, vai lá na assessoria com a PAN, pergunta, faz as coisas certas, porque senão vai dar problema. Eu acho que o trabalho do consultor do consórcio, ele não é só vender o crédito, tá? A gente, pelo menos eu e a Bia, a gente faz isso. A gente trabalha desde a aquisição do consórcio, até a contemplação do consórcio, até o faturamento do bem. E dentro desse processo de faturamento do bem, a gente faz parcerias com pessoas de credibilidade, que vai indicar aquele bem correto, um consultor de imóveis que vai te colocar numa situação legal. A gente faz parceria com você para poder tentar orientar a pessoa a ver a questão documental. Então a gente faz um trabalho consultivo de uma forma geral. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está, às vezes, que nem você falou, mexendo com aquele dinheirinho, o cara guardou tanto tempo, o cara esperou às vezes tanto tempo para contemplar o consórcio, com a gente às vezes não é tanto tempo, tá, gente? Fica a dica aí. E aí, quando o cara vai lá realizar, o cara cai numa conversa de alguém que vende o imóvel no valor errado, que vende o imóvel que tá maquiado, e isso daí, pô, é chato pra gente ver que depois o nosso cliente poderia estar, de repente, comprando outro consórcio com a gente também, porque ele botou o imóvel para alugar rapidinho e já vai pro próximo projeto, e aí a gente não consegue realizar e o cara tá lá frustrado, né? Mas até você falou que não precisa ser tanto dinheiro, né? Não precisa ter guardado tanto. Para dar o meu testemunho com relação ao consórcio, o primeiro consórcio que eu fiz via banco, e por bronca, por determinação, por sacode dos meus pais, porque eu não guardava dinheiro. Eu falava assim, você tem que ter uma obrigação, você tem que guardar o dinheiro, porque depois você vai querer trocar o seu carro, e você não guardou dinheiro, e aí você vai entrar no financiamento, que aí vai ter os juros, Então, olha, vamos fazer, foi assim meio que goela abaixo. Mas foi muito bom, porque na hora que eu fui comprar o meu carro, eu quitei o carro. Eu não fiquei com parcela pro carro. Eu ficava assim, meu Deus, meu carro tá quitado, sabe? Parecia que era uma coisa de outro planeta, mas era meu dinheiro, eu que tinha organizado, eu que tinha pago aqueles boletos e tava tudo certo, tava com a carta na mão, conseguia comprar o carro. Então, é muito importante para quem tá começando, para quem ainda não sabe como guardar o dinheiro, o que faz, não tem essa experiência. Porque às vezes você pega uma carta, ainda que seja um período grande de pagamento, não vou saber os termos bonitos, tá? Então, vou falar como eu entendo. Ainda que eu tenha que pagar durante muito tempo, né, seja um consórcio que esteja assim, extenso no tempo, eu tô guardando esse dinheirinho ele vai voltar para mim. E ele não tá num lugar em que se der uma dor de barriga eu vou lá e vou pegar. Se eu quiser, que era o que eu fazia, que não era nem dor de barriga, eu queria viajar. Tava na poupança, ia embora. Bora viajar. Ai, Pamela, vamos pra Nova York. Claro, tô pronta. Se eu morrer amanhã, né? É meio que isso. Posso fazer mal? Exato, tô prontíssima. Eu vou falar do Roteiros da PAN. Roteiros da PAN aqui, ó, entendeu? E aí, tava tudo certo. E não é assim. E aí a gente vai ficando velha também, vai vendo, né, as outras necessidades e tal. Então, pra mim, foi muito importante pra isso, até pra começar a criar essa consciência, né, dessa importância de realmente ter ali, aqui, porque fica um dinheiro carimbado. A gente pode até fazer isso sem o consórcio. Olha, eu vou carimbar esse dinheiro, eu vou guardar aqui esse tanto pra essa finalidade. Mas ele tá disponível.
Foi até o que eu falei no episódio anterior. Tem gente que precisa de um boleto para pagar. Eu sei, eu vi, foi muito bom o episódio. Tem gente que precisa disso, porque a primeira dor de barriga foi o que você falou. Vou viajar para Nova York. Eu quero, eu Que tenho. Não era uma dor de barriga. Era uma necessidade do espírito. Exato. Era uma necessidade que ela criou na cabeça dela, somente na cabeça dela. Porém, temos consórcio para a viagem também. Também tem um Olha consórcio aí. de serviço que é pra viagem. Ai, meu Deus, ai, Isso meu será Deus. vamos ter um dia específico para falar sobre isso também. Mas assim, o que eu sempre oriento a galera é a gente não ficar bitolado e achar que a gente quer realizar e só pensar em consórcio. Você também tem que viver a vida, só que a gente tem que ter um equilíbrio. O que é o equilíbrio? A gente tem que, dentro do que a gente ganha, a gente tem que pegar um percentual para usar para o nosso lazer, para nossas contas fixas e para o nosso investimento. Então você tem que tratar o investimento como obrigação de um percentual do teu ganho você direcionar para algo. E quando você direciona para o consórcio, você tem possibilidade de, a partir do primeiro mês, ter acesso ao crédito. Então, se você pensa em guardar um dinheiro numa poupança, por exemplo, eu consigo guardar R$500 por mês, beleza. Você vai colocar isso numa poupança, 500, 500, 500, todos os meses, e você vai ter os juros compostos, que não seja a poupança, do isento da poupança, mas pode ser outros tipos de investimentos. Para você atingir o valor de um crédito que com R$500 você compra no consórcio, cara, demora 10 anos. Mais até. Ou até mais, dependendo da situação. E aí, fora todos esses percalços. Qualquer oportunidade que eu tiver de fazer algo, eu vou lá, saco o dinheiro. E aí, a partir do momento que você sacou o dinheiro, sabe o que aconteceu? Você volta o teu projeto pro zero. Então, você começa do zero novamente. Quando você faz isso no consórcio, os teus R$500 no primeiro mês, ele já pode se tornar um crédito se você for sorteado no primeiro mês. E acontece. Pode ser mais difícil? Sim, mas acontece, tá? E aí, você já pode realizar, até mesmo fazer dinheiro com a venda da carta contemplada. Então você vai lá, por exemplo, R$500, você vai contratar hoje um crédito de 250 mil reais aproximadamente. Você pagou uma parcela de 250 de R$500, você foi contemplado, 250 mil vai te virar hoje uns 80 mil reais aproximadamente. Ou seja, você gastou 500 e voltou 80 mil. Assim, pô, isso não existe. Porque a gente tem vendido muito carta para investidores nesse sentido. Cara, isso não existe. Existe. E é garantido de você vender o teu crédito. Então é uma forma de você fazer o quê? Pô, contemplei, vendi, pego esses 80 mil, esses 80 mil ele vai aplicar a 1%, e aí ele vai virar o quê? R$800 por mês. Ele vai lá, contrata outro crédito, e o próprio dinheiro da venda do primeiro crédito vai pagar aquela parcela. Então são estratégias de alavancagem financeira. Então é sempre bom você pensar diferente, fora da casinha. Sim, não que aqui muito legal. seja nosso Sim. produto seja o melhor dos mundos, mas a gente tem que ter um produto sempre na nossa carteira, que é uma forma de você conquistar as coisas de uma forma mais fácil, como a Pan falou, né? Pô, fui pagando, quando eu vi eu tava com o carro quitado. Pô, ela é mó legal quando você vai fazer isso. Quando você pensa no financiamento, você paga. Aí tu vê assim, pô, o carro custava 40, eu paguei por ele 120. Quando eu terminei de pagar o meu financiamento, ele vale 20. Não vale mais Porque tem nada. a desvalorização. Então, não faz sentido, entende? A questão da carta contemplada é bem legal, só que hoje tá tendo muito golpe. Esses dias mesmo, né, a gente viu no nosso Instagram, pessoal vendendo carta contemplada com valor que não existia. Gente, vocês conversem com o consultor de vocês, olhe uma administradora certa, que tem um reconhecimento legal aí no mercado, porque isso tá dando muito golpe aí, então tomem cuidado. Eu achei interessante quando o Fê falou de você tem que ter o dinheiro do lazer e tal. Muito chique o que eu vou falar agora, que eu tenho um assessor de investimentos, que ele cuida do meu dinheiro. Credo, que nojo. Nossa, que nojo. E aí, a primeira conversa que eu tive com ele, que foi o Vitor, a primeira conversa que eu tive com ele meio que separou várias caixinhas, assim, né? Eu ainda falei pra ele, eu falei assim, olha, eu tô vindo aqui, eu não entendo nada de dinheiro. Não nada de dinheiro, não entendo de número, advogado não gosta de número. Sou total humanas, zero exatas. Então você tem que explicar finanças para idiotas. E aí ele dava risada e tal. Eu falei, não, mas é isso. E uma das coisas que ficou muito marcado na minha cabeça foi das caixinhas, é que nesse caso era curto prazo, médio prazo, longo prazo e tal, e as expectativas de futuro. E a gente não pensa nisso muitas vezes. Até porque é uma falha que eu entendo que é muito grande na formação de todos. Tá? Não tô falando de nenhum lugar específico, mas na formação nossa, mesmo de faculdade ou até de escola, a gente não tem educação financeira. Hoje, agora em dia, tem um pouco. Na nossa época não tinha. Exato. E aí você fica Mas completamente... depende da escola também, Exato. né? E você fica depende. perdido no mundo. Fica perdido no mundo, que nem eu tava fazendo uma apresentação e aí eu falei assim, só tinha uma carteira do OAB e um sonho, eu não sabia o que eu tinha que fazer com aquilo. Porque realmente é isso, você tá solto no mercado. E aí, como é que funciona? Como que eu saio
de estar ali na sala de aula, de pegar essa carteira e estar que nem os advogados de Suits, que nem o Harvey. Né? Harvey Specter, que eu acho que todo advogado quer meio que ser Harvey Specter. Como é que eu faço para chegar naquele ponto? Não existe isso, não tem. Aí a gente fica vivendo uma grande ilusão. Então é importante ter, eu acho que cada vez mais isso fica claro, até porque a gente tem aí vários cursos Hotmart, Instagram, que ensina várias coisas, e coaches e tudo mais, em que a gente vê essa necessidade realmente da gente olhar para isso. Olhar para isso para que a gente não chegue depois e fique que nem muita gente que não tem aposentadoria ou que tem que trabalhar uma vida inteira. A gente consegue se organizar com essas estratégias e contratando pessoas que são competentes, que são que trazem confiança, né, são de segurança, para que a gente consiga fazer isso com calma e planejando, sem precisar ficar depois, dependendo de parente, de outros meios, a gente consegue, com as ferramentas que a gente tem hoje, já se organizar para isso. Às vezes a gente tem até uma certa inteligência, um certo conhecimento, mas às vezes não é o suficiente para a gente tratar aquele melhor caso. Então, por exemplo, preciso de assessoria jurídica? Procura um advogado. Exato. Quero trabalhar meu dinheiro? Procura um assessor de investimento. Quero pensar em planejamento da minha vida? Procura um consultor de consórcio. Eu quero arrumar a minha casa, a parte elétrica? Procura um eletricista, não vai tomar choque lá. Porque, cara, cada um na sua, cada um é especialista numa área. E quando a gente pensa assim, vou economizar com eletricista, vou dar esse exemplo, cara, tu vai tomar um choque, pode morrer, entendeu? Então não faz sentido. E outra, o tempo que às vezes você gasta para você tentar fazer aquele negócio acontecer, no teu negócio ele gera muito mais dinheiro do que o custo que você vai ter com o assessor, por exemplo. Então direciona, segmenta as tuas áreas para quem sabe fazer aquela coisa acontecer. Então isso acho que isso está dentro de uma questão de educação financeira, educação de vida. Não que eu seja 100% isso, eu ainda estou aprendendo, a gente sempre está em constante aprendizado, mas hoje eu já tenho essa visão. Cara, eu não sei fazer isso, eu não vou aprender porque eu quero focar em aprendizado no meu negócio. Vou passar para quem sabe fazer. É isso, não adianta a gente querer bater cabeça. É a mesma coisa do barato sai caro. Normalmente quando você vai tomar uma atitude dessa de você tentar resolver sozinho, você vai gastar mais dinheiro. Você vai tomar um prejuízo de alguma forma, sendo ela comprando um consórcio pela internet, sendo ela sem fazer uma consultoria preventiva para a aquisição do imóvel, você vai comprar, vai dar problema, eu tive isso, tomei um prejuízo, enfim, acaba que a gente está fazendo errado. Exato. Então, acho que o certo seria realmente direcionar isso aí, né, Pan? Eu falo até pro Vitor, eu falo assim, o meu apartamento eu comprei por sua causa. Ele fala, claro que não, você comprou seu apartamento por sua causa, porque você guardou o dinheiro, você se organizou e tal, mas era uma coisa que para mim era muito longe da minha realidade. Dentre tantas outras coisas, mas é que eu acho que o apartamento é uma coisa que choca mais, né? Porque é um imóvel e tal, que tem um investimento, muito tempo. Porque eu acho que na questão cultural nossa, o sonho de todo mundo é a aquisição do imóvel próprio, né? A casa própria. A casa própria. Sonho da casa própria. Aí o cara entra no financiamento e acha que a casa é dele. Na casa é do banco até que tá? Só fica essa dica. Não fala assim. Atrasou 3 prestações, sabe o que acontece? Vai para leilão e você perdeu, bal. Então você só consegue ter o teu imóvel de fato a hora que você quitar o teu imóvel. E fora que se atrasar, né, os juros vem pior ainda. Não, às vezes acaba indo direto para leilão. Não Também. Tem choro nem vela, tá? Então é isso. Então é isso, contrate um advogado. Contrate um advogado, não, contrate a Pamela. A advogada. Tá? Então a gente vai passar aqui para uma outra parte agora, para a gente falar um pouquinho sobre estratégia do consórcio de fato, no consórcio para ser um investimento, né? Através do consórcio imobiliário. A gente falou isso no anterior, a gente vai dar uma breve passada novamente, porque faz sentido, né? E a gente vai atrelar um pouco do que a Pan já passou para a gente acaba gerando esse link de como você pensa, né? Já falamos alguma coisa aqui hoje, né? Sobre comprar para você comprar um imóvel e você colocar por locação e tal, mas a gente consegue trabalhar hoje como investimento também, né, Bia? Exatamente. Uma dica muito boa que eu falei no episódio anterior também é você tem que escolher a administradora, você tem que escolher um consultor que vai realmente criar uma estratégia para você, um planejamento bom, porque às vezes você pega um consultor que só quer vender e acaba, né, que a pessoa fica frustrada. O consórcio é ruim porque eu não fui contemplado. Não, o consórcio não é ruim, o consultor é ruim, né? Exatamente. Então, acontece isso muito. Eu pego muito cliente que acha que a gente como que fala? Vende imóvel. A gente vai dar o imóvel pro cliente. Então, isso é uma falta de informação, né? Nem vocês, nem eu, não é assim que funciona. Exatamente. Educar, e a gente gosta de ajudar as pessoas nesse sentido, né? Até mesmo sem a venda. Eu ajudo as pessoas
a tomar a melhor decisão. Às vezes a melhor Sim. decisão naquele momento daquela pessoa não é o consórcio. Não é o consórcio, Então tá tudo bem. direciona ela para que ela fazer o planejamento correto. Sim. Porque eu não quero que aquela pessoa depois venha bater na minha porta e falar, Felipe, você atrapalhou minha vida, você acabou comigo e tal. Isso aí, graças a Deus, eu tô livre. Nunca vai acontecer, né? É verdade. E o consultor tem que fazer um plano realista para você. Não adianta você falar, eu posso pagar R$1.000 de parcela. Aí você vai lá, paga R$1.000, do nada ficou 2.500. Por quê? O que aconteceu? O consultor não falou. Então, isso é um problema também. Aí a pessoa acha que o consórcio é ruim, acaba se metendo em dívida, não consegue realizar o sonho. E isso é frustrante para todo mundo, né? Não só para você, consultor, para todo mundo. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de consultor, com o tipo de administradora. Eu vi na internet também um consultor que eu até te mostrei, né? Ele estava querendo cobrar um valor para poder pegar um consórcio. Eu não entendi muito bem o que era, mas parecia que... Aquele exemplo da casa? Não, foi de consórcio, que ele estava pedindo R$10.000 e você tinha um consórcio, tá? Mas o que é isso, né? E aí vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de golpe também na internet, né? Vai lá, olha direitinho onde que você vai pegar esse consórcio. O que o consultor te falou? Ai, fiquei com dúvida, vou para outro para ver o que tá, se isso aí é verdade mesmo. Não custa tirar opiniões diferentes, né? Igual Exatamente. É exatamente que nem o médico. A gente faz, inclusive, uma anamnese do cliente. Para a gente vender, a gente tem que mais escutar do que falar, né? Então, todas as informações que o cliente vai passar para a gente é a forma ideal que eu vou trabalhar o melhor produto para ele. Então, dentro da mesma administradora, existem produtos diferentes. Exatamente. Eu consigo encaixar ele do jeito certo. Então, isso pra é ver uma qual forma... é o perfil, né? Exatamente. Hoje tu tem um consórcio, né, Pan? Tenho. Como é que foi isso aí? Me explica aí. Como é que foi teu projeto inicial desse teu consórcio? Olha, pensar por onde começo para falar do meu consórcio. Eu fiz esse primeiro que eu falei lá atrás, aí quando terminou eu falei, chega, né? Já fiz aí, porque querendo ou não, era mais um boleto. É mais um boleto que eu tinha que pagar. Uma dívida boa, para. Não, tudo bem, mas era assim, eu acabei esse carnê, eu vendi ela mais, vou respirar, não quero mais. Eu falei, tudo bem, e aí, quando você for comprar outro? E aí, fiz a compra de um consórcio, que, na verdade, eu tenho até um pouco de... Por isso que eu falei como é que eu vou falar, porque era aquilo que vocês estavam falando, que na minha mente vinha assim, o consórcio, ele é um papel. E não é todo mundo que entende o que é aquele papel, que aquele papel representa. Né? Assim como as pessoas dizem assim, advogado é chato, advogado lê muito, advogado é isso, advogado é aquilo, porque a pessoa não conhece. Então, o consórcio, ele é um papel que se você não conhece também, você compra e você não sabe o que fazer com ele. Como ela falou, você estava pagando uma parcela de tanto e de repente está uma parcela de tanto. Foi por isso que eu te perguntei. Quando eu fiz a compra, mas eu não tive um acompanhamento. Né? Eu não tive uma assessoria no decorrer das parcelas, no decorrer do contrato. E aí eu cheguei num ponto que a parcela tá muito alta. A parcela tá muito alta, eu ainda não fui contemplado, já estava querendo trocar de carro. Quando eu comprei o meu carro, que eu tinha, saudades do carro. Quando eu comprei meu carro, eu tinha acabado de começar o consórcio. E aí eu falei assim, não, vou deixar esse aqui para quando eu for trocar esse. Para quando eu for trocar esse, eu uso a carta do consórcio. E aí eu fiquei um pouco perdida, e aí eu acho que de tanto encher o saco do Fê, coitado. Um dia eu falei, Fê, vamos começar tudo de novo? Ele já fez várias reuniões comigo, assim, várias. Ele já chamou outra pessoa para ajudar, para fazer a conta, tipo, desenha para ela. Porque é diferente, é uma forma diferente de pensar. Eu não penso matematicamente. Então, para mim, era muito difícil de entender todas essas questões. Você tira o dinheiro da carta, você dá o lance embutido, você deposita um valor. Aí eu falo, mas que conta é essa? Não conseguia chegar. Então, conversando muito, que a gente chegou num planejamento, num ponto ali, em que, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um lance para você meio que parar essa sangria e conseguir trocar de carro, vai pegar uma carta um pouco menor e tal. Não fui contemplada no primeiro mês, estou aqui orando a Deus para que agosto seja o mês. Eu fiz a Pan ficar a pé um mês. Eu fiz ela vender o carro dela para ela poder usar o dinheiro e dar o lance. Mas assim, é que a situação chegou num ponto, eu vi a dor dela de estar pagando uma parcela muito alta por muito tempo e ela já poderia ter realizado essa contemplação muito antes. Mas essa questão, não fui eu que vendi o crédito para ela, nem a Bia, tá? Não foi. E geralmente a gente faz esse acompanhamento justamente porque isso gera uma dor e pode gerar uma frustração. É que a Pan é uma pessoa que entende, já passou por outros processos, mas ela poderia muito bem falar assim, puta, eu fui enganada, ou
eu queria realizar num passo e não deu certo, e o consórcio não é legal, não quero mais. E não é isso, então falta o acompanhamento. Então eu criei uma estratégia para ela poder acelerar aquela contemplação. E quando a gente viu a possibilidade, a gente viu que é muito fácil dela fazer essa contemplação. Óbvio que a gente depende também da questão do grupo, tem outras pessoas tal, mas a gente já está no lance máximo e a gente sabe que no curto prazo ela vai contemplar e já praticamente sai com o carro quitado, pelo que ela já pagou no consórcio, praticamente Sim. ela vai ficar com o carro quitado dela e vai eliminar essa conta e ela com certeza vai fazer um consórcio imobiliário comigo, o planejamento de vida dela. Quitação do financiamento, Quitação do financiamento, que meu imóvel ele é de fato financiado. Então eu quis puxar esse assunto realmente. Eu sei que ela tem essa história, não tem nada a ver com a pessoa que vendeu, mas é um exemplo claro de como as coisas acontecem, tá? Então, o nosso trabalho é feito em cima disso. Só para complementar, o valor da minha parcela do consórcio, ele já está equivalente ao valor da parcela do financiamento do meu apartamento. Então, assim, é absurdo, até pensando em tudo, né? Acho que não tem nenhum ponto que eu consiga dizer que não, aqui realmente faz sentido. Não faz sentido. Não faz. Chegou num ponto que já não estava mais fazendo sentido. Então, por isso que a gente foi aí com essa estratégia. Se Deus quiser, agora em agosto, botar de carro novo. Mas tá aí um exemplo, né? O porquê que o consultor é tão importante. Sim. A venda é importante, o consultor ali tá... O acompanhamento, não é só a venda, é o acompanhamento, né? Sim, o planejamento, sentido. Fazer a estratégia certa para acontecer, né? E não foi isso que aconteceu, né? Te largou ali. Você, Exatamente. Na época que a gente foi falar com ela, né? Ela nem sabia onde dava o lance. Então... não sabia o que eu tinha que fazer, onde eu via, como que eu fazia, enfim. Então, isso aí foi complicado. Bia, vamos antecipar aqui uma parte, senão o lanche vai ficar frio. Né? Vamos dividir esse lanche pra gente começar a comer. Ainda não é hora dos patrocinadores, tá? A gente vai falar um pouquinho agora do podcast do Roteiros da Pan, que ela tinha um podcast, tá? E ela tá pausada nesse momento, mas ela tem um canal no Instagram que é muito legal, é bem legal e fala muito sobre viagens, sobre experiências e ela vai falar um pouquinho desse Roteiros da Pan pra gente conhecer. Enquanto vocês abrem, enquanto a gente abre, o lado B da Pan, é o lado né? É o lado B. É o lado B. Conta pra nós aí. Bom, eu sempre fui nerd, né? Sempre fui uma criança nerd, sempre gostei muito de ler e tal, sempre fui estudar, tirava um 9, era o fim dos tempos. E sempre gostei muito de ler. Quando foi em 2020, no mês de janeiro, eu li 8 livros. Foi. E aí eu falei, eu tinha o costume de postar no meu Instagram pessoal, normal, li, bacana e tal. Rafa também vai ganhar? O Rafa ganha lanche. Ai, que chique. É porque eu sou fofo. Que chique. E aí eu falei, putz, tá estranho esse Instagram aqui, né? De repente tinha eu, meus amigos, minha família, 8 livros. Eu falei, não, vou fazer um lugar específico pra eu falar sobre isso. E aí nasceu um perfil que era café, livros e viagens by Pan. Era um nome muito grande. E uma amiga minha falou, ai gente, tá bonito. Quanta comida. E aí uma amiga minha falou obrigado. assim, tá muito difícil, eu não consigo nem te indicar, porque eu esqueço o nome, e eu esqueci o nome. Porque era muito grande, e aí a gente chegou, pra encurtar a história no que seria o Roteiros da Pan, que o Roteiros, ele é um pedacinho, assim, muito importante pra mim. É um pedacinho, eu falo que é o meu cantinho de ser feliz ali, então ali não tem... Eu sou ali nua e crua, sabe? Não tem a roupagem de advogada, não tem... Tem ali a Pamela pessoa física. E ali a gente fala bastante eu falo a gente porque eu tenho leituras coletivas, já viajei com algumas pessoas, tenho projeto de cafés e de livros, café, chá, livros com uma outra amiga minha. Conheci muita gente de outros estados até do Brasil. Que legal. Então, pra mim é um cantinho, assim, muito especial, que eu não abro mão dele. Trouxe, inclusive, aqui os meus marcadores para dar para vocês. Eba, presentinho. E vocês podem achar na Bienal do Livro, eu sempre levo bastante. Em algumas livrarias eu deixo por aí. Em algumas lojas vai dentro da sacolinha. Então muito tá obrigado. Aqui, compra cada um. Ah, que legal. Tá aqui também, tá, Rafa? Tá bom, muito legal, viu? E sigam lá, compartilhem, é sempre muito gostoso conversar com vocês. Qual que é o arroba? Roteiros da Pan, tudo junto. Show. Pessoal, segue aí, Roteiros da Pan. E aproveitando, segue a gente também, tá? Quem ainda não segue, comcast.podcast. Agora nós vamos mastigar um pouquinho. Lembrando que a gente também, né, criou um canal no WhatsApp agora. Ah, é verdade. Fala aí, Bia, pra gente como é que é. Enquanto eu vou mastigar aqui um pouquinho. Eu tô bem de frente pra câmera, eu fico pior aqui, ó. Eu prometi que eu ia deixar nos stories ontem e acabei esquecendo, mas hoje eu vou deixar certeza.
É um canal de avisos, né? Que a gente vai deixar todo o nosso conteúdo lá. Quando vai sair episódio novo, quando a gente tem um conteúdo novo no Instagram, a live, enfim. Então, é só entrar no canal que vai ter tudo lá certinho. Muito E legal. aquele que fica nos status do WhatsApp? Na verdade, é Não. tipo uma comunidade. Lembra quando tinha comunidade do Orkut? Tem Sim. hoje dentro do WhatsApp. E aí lá é tipo, praticamente uma página de avisos. Hoje tem até com fotos e vídeos aparecem, mas geralmente o que a gente vai postar nesse canal vai ser uma chamada para direcionar para nossas redes sociais. Porque fica mais o acesso mais fácil no WhatsApp, né? Ah, tá. O Roteiros também tem. Show. Tem, que a gente fala das leituras, fala dos debates, Muito legal. tem bastante Isso coisa é ali. legal. É bem legal isso. E agora eu vou agradecer aqui o Fernandinho mais uma vez. Mr. Mu, nossa hamburgueria sensacional de Smash Burger. E ele tá evoluindo, ele tá colocando. Ontem eu vacilei, ele fez uma costela no fogo de chão, cara, no meio da cidade, bizarro. E deve ter ficado maravilhoso pelas fotos que eu vi. Fernandinho, você é sensacional, obrigado mais uma vez pelo apoio. Vou mastigar esse lanche aqui, ó. Dá um close aqui, ó. Tá maravilhoso. Mal te conheço, mas já te considero pacas. Sensacional, muito gostoso. Muito bom mesmo. Aquele dia eu vou fazer uma gravação de uma live, alguma coisa lá. É bem legal mesmo. E o lugar é Gente, bacana. Fica aqui A em batata Santos. com cheddar e bacon tá surreal. Ó, tô aparecendo na câmera aqui, ó. Batata cheddar e bacon. Tá muito top. gostosa. E ele fica situado ali na pracinha do Saboá, em frente ao cemitério, tá? É um lugar bem gostoso. Volta e meia tem música ao vivo lá também. Cheguem lá pra... O Felipe canta, vão lá assistir. de vez em quando eu faço uma palhinha, isso é o meu lado B. Músico, gosto de tocar um pandeiro, gosto de um pagodão, de um samba, então quem quiser me convidar aí, eu tô dentro, viu? Ô Rafa, coloca pra gente um pouquinho os patrocinadores aí na tela, que eu vou começar a falar um pouquinho deles, começando obviamente pelo Mr. Mu. Vou tirar aqui da frente da TV aqui. E aí joga no corte lá. Olha isso. Que escândalo. Ele é bizarro. Então, vou falando aqui, que nem já tô falando sobre o Fernandinho, o Mr. Mu, tá? Ele é um especialista em Smash Burger e ele tem diversos tipos de lanche lá. Desde com costela, com carne de boi normal, ele tem umas baguetes de calabresa, linguiça, tudo artesanal, tudo dele é feito com carinho. A batata dele é muito bem feita. Ele comprou agora recentemente uma fritadeira que frita não sei quantos milhões de graus lá. E ela frita muito rápido, ela deixa uma crocância E sequinha, não tá e seca. oleosa. Muito top mesmo. Então vale a pena. Obrigado, Fernandinho, mais uma vez pelo esse apoio e por esse lanche, que já não vou precisar gastar dinheiro mais tarde com lanche. Então, obrigado. Rafa, vai passando aí. Eu já vou falando enquanto eu vou comendo. 013 Transportes, meu amigo Marcelo Biscaia, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. A 013 Transportes, ela é uma empresa especializada em transporte de passageiros e locação de veículos, tá? Então hoje eles têm uma frota bem expressiva, aproximadamente 50 carros, fora as vans que fazem o transporte para vocês fazerem viagens, translados para o aeroporto, qualquer tipo de evento, levem shows. Então além de ser um amigo meu particular, né? É uma empresa muito boa, muito bem conceituada, a frota super nova, os motoristas super qualificados, então bem vestidos, parece que tá com chofer assim, sabe? Chique, Então né? Chique. é muito chique. Então, Marcelo, mais uma vez, obrigado aí por esse apoio. Espero contar com você no próximo episódio novamente aí. Aqui nós vamos falar de viagem, tem um pouco a ver com o tema da Pan, né? A Pan gosta de viajar bastante. E eu tenho um amigo, Guilherme, que ele tem uma empresa de passagem aérea que ele emite com milhas, tá? Então, tem muita gente ainda que não conhece esse mercado, é um mercado novo. Então, só pra você ter uma ideia aqui, qualquer destino no Nordeste, ele lançou essa promoção pra gente, por R$ 599, só pra quem tá assistindo o podcast aqui, vai ter que falar que assistiu no Concast essa promoção para viagens em agosto e setembro, qualquer passagem ali pro Nordeste por R$ 599 e de volta. Então, é uma passagem super barata. Como é que funciona isso? Existe um mercado de milhas aéreas que ele tá atrelado ao teu cartão de crédito, e outras formas de aquisição de pontos, tá? E ele faz essa gestão de pessoas, de compra e venda de milhas, ele consegue sempre baratear o teu custo. Então, obrigado, Guilherme, mais uma vez também pelo patrocínio, ele patrocinou o nosso primeiro episódio. Agradeço bastante essa moral aí que você dá pra gente, acreditar no nosso projeto aí. E aí, quem quiser, pode seguir.
o canal do Instagram dele, @viva com 2A, _viagens. E lá você vai acompanhar todas as promoções de passagens aéreas também, tá? E quem quiser fazer cotação diretamente com ele lá, nesse telefone 11 97570 7778. Valeu, Gui. Beijos. Agora nós vamos falar aqui da LP7. É uma empresa de eventos, tá? É um amigo meu também de muito tempo atrás, que inclusive a gente se conheceu na música, né? Ele é um músico, hoje ele é o vocalista e o dono da banda de Jeito Maneira. E ele acabou criando uma empresa de eventos para poder realizar festas, casamentos, qualquer evento de natureza. Ele tem locação dos equipamentos, ele faz festas de casamento com toda a parte de som, luz, o espaço também. Ele tem parceria com aquelas casas lá no Guarujá que fazem aquelas super festas lá. Então, LP7, Léo Pareja, meu amigo, também te agradeço de coração, puta profissional, desculpa pela palavreado, mas ele é sensacional, por isso que às vezes a gente até escapa aí. Obrigadão, Léo, mais uma vez aí pelo apoio. Aqui é Festejando Scrap. Essa empresa é a empresa da minha mãe. Eu já anunciei ela no primeiro episódio, tá? Eu sempre peço pra Bia esse apoio, de eu poder divulgar o trabalho da minha mãe, que é um trabalho muito bem feito, tá? Ela trabalha sozinha, é um trabalho artesanal e ela faz montagem de festas, tanto infantis quanto de adulto, casamento. Ela tem locações de peças, ela faz a parte de papelaria, faz doce, faz bolos personalizados, enfim, ela tem uma expertise já bacana e todas as festas que ela faz é com aquele perfeccionismo que só minha mãe sabe fazer. Ela não contrata pessoas para ajudar ela porque ela não confia no trabalho da pessoa, só o dela ela faz. Eu falei, mãe, já tá na hora de tu expandir. Não, prefiro fazer menos e fazer bem feito. Precisa firmar essa amizade, eu adoro uma festa. Aí, ó, tem que te apresentar bem minha mãe, então. Adoro uma festa, adoro uma coisa personalizada, temática, adoro um negócio Minha mãe temático, é adoro. perfeita para te ajudar nesse sentido aí. Minha mãe Regina, obrigado aí mais uma vez e eu te agradeço por ser seu filho. Beijão. Ah, que lindo. E aqui é um que a Pan conhece, o Gabrielzinho da Sofá Novo de Novo. Ele faz limpezas de estofados, tá? E impermeabilização também. E também de tapetes, colchões, travesseiros. Ele faz um trabalho sensacional, que assim, é bizarro você ver a condição que o teu colchão às vezes tá e depois ele fica, depois de uma lavagem que ele faz. Tira muito a questão de bactérias, como ele mesmo diz. A gente tem mais de 10 milhões de bactérias que ficam atreladas ao nosso colchão pelo nosso suor que passa. Então é sempre bom, até preventivo para a tua saúde, fazer uma limpeza recorrente dos teus estofados. E aqui nesse vídeo hoje ele não mandou, mas a impermeabilização também dos estofados é bem legal para quando você vai fazer uma festa, o pessoal derruba a Coca-Cola, vinho. Cara, é perfeito o trabalho que o Gabriel faz. Gabriel, obrigado também pelo apoio. Na minha casa ele fez tudo. Ele fez tudo lá? Ele fez sofá, fez uma cadeira toda de tecido assim, fez o colchão, fez até a cabeceira. Não, perfeito. O trabalho do Gabi é sensacional. E ele mostrou depois, é bem assustador. E ó, Aquela água depois que fica, né? é bizarro o quanto sujo a gente tá e a gente não percebe. Gabrielzinho, obrigado pelo apoio aí também nesse patrocínio aqui no nosso podcast. Próximo aqui, nós vamos falar da RP Instalações. RP Instalações foi muito engraçado. Conhecemos o Robson um dia no evento de networking. E a hora que eu falei que tinha um podcast, ele falou, cara, quero apoiar vocês. Nem conhecia a gente, cara. Foi muito rápido. Tava eu e a Bia no evento e a hora que a gente começou a falar o que era o projeto, ele falou, conta comigo para poder ajudar a crescer e tal. Eu acho que a gente tem muito poder de crescer junto. Então, o que o Robson faz? Toda a parte de manutenção, instalação elétrica, mexe com instalação de ar-condicionado, limpeza de ar-condicionado, que também é um trabalho preventivo para a saúde, porque os ar-condicionados acumulam muita sujeira, muito ácaro, isso dá problema respiratório. Então o trabalho também preventivo é fundamental nessa parte de limpeza de ar-condicionados. E pode contar com o Robson, que é um cara que, pelo pouco que a gente já conversou, a forma como ele abraçou o nosso projeto vai ser recíproco para vocês, tá? Então procura, tá? Eu tenho o telefone dele, 13 99166 5485. O Robson é um cara espetacular. Obrigado, Robson, pela confiança aí, tá? Forte abraço. E acabou, agora eu vou morder meu lanche, tá frio. Bom, já passamos a parte dos patrocinadores e nós estamos entrando agora na parte final do nosso podcast, que é a conclusão. Então a gente vai abordar um pouquinho um resumo do que a gente falou, tá? E depois
Não acho que não, gente. Nós vamos fazer um bate-bola aqui com a Pan. Vai ter uma sugestão dela, que ela fazia no podcast dela, que é bem legal. Que é uma coisa que talvez a gente vai implantar para os próximos. Pode implantar, eu deixo. Que eu gostei bastante da ideia. Então, Bia. Eu deixo, mas eu já tô até um pouco arrependida, porque normalmente eu tô do outro lado. Eu faço a pergunta e eu me divirto fazendo, né? Agora eu tenho que pensar na resposta, mas tudo bem, vamos lá. E as perguntas foram plagiadas do seu, tá? Eu admito. Não, tudo bem, gente, tudo bem. Mas, Bia, dá uma resumida do que a gente falou hoje, de uma forma geral aí, que eu falei bastante. O pessoal critica que eu falo muito, não deixa a Bia falar. Então, eu quero que a Bia fale mais um pouquinho enquanto eu vou mastigar o meu lanchinho. Fala, Bia. Bom, hoje a gente falou um pouquinho mais do nosso consórcio imobiliário, né? Mas de uma maneira diferente. O que acontece após contemplação? Na hora de comprar seu imóvel, o que deve fazer? E não agir por impulso, né? Então, a Pan estava aqui com a gente para explicar toda essa parte mais burocrática que quase ninguém sabe, infelizmente, né? É algo que a gente vai trazer informações para vocês sempre de forma leve, né? Para vocês também não caírem em furada. Então, a Pan falou bastante sobre o direito imobiliário, deu dicas, bastante dicas. Ela é nossa parceira, então, se você precisar, tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com ela. Qual é o seu Instagram mesmo? Tem o Roteiros da Pan, que é o lado B, né? Mas eu tenho meu perfil profissional, então eu também coloco ali bastante conteúdo, faço vídeo, tem, né, todas as modalidades ali possíveis dentro do Instagram, que é o Baptista, Batista com P mudo, .advogados.sp. Baptista.advogados.sp. A gente vai Espero deixar, todos vocês lá. a gente vai deixar na descrição do nosso vídeo também as redes arrobas. sociais, tá? Para que vocês possam seguir e acompanhar o trabalho, que é muito bem feito mesmo, tá? Sim. Para quem segue a gente no Instagram, hoje ela foi marcada, né, no nosso post. Exatamente. Para quem quiser seguir, já entra no nosso Instagram, já começa a seguir a Pan e segue as dicas aí para vocês também terem uma compra leve, vamos dizer assim. E quem ainda também não segue a gente, Bia, quais são nossas redes sociais? Podcast.concast. Concast.podcast. Opa, concast.podcast. Desculpa. Eu cuido tanto dessas redes sociais que eu nem tô ficando maluca já. Então, concast.podcast no nosso Instagram. E temos o Spotify também, que é o podcast.concast. Tá certo, né? Tá bom. E o YouTube, mesma coisa, podcast.concast. Então sigam a gente, inscrevam-se no canal, curtem, comentem, compartilhem, porque dica boa a gente compartilha, a gente não guarda, né? Então sigam a gente, pessoal. E lembrando o nosso canal do WhatsApp. Então, por também favor, o link vai estar na descrição do vídeo. Sim. Entre lá para ficar acompanhando de perto aí as nossas últimas informações, os nossos ensinamentos. A gente tá ali para ajudar de fato, tá? A gente, óbvio, quer ter você como nosso cliente, mas importante do que isso é orientar as pessoas a tomar as decisões corretas, tá? Então Exatamente. A gente tá aí para isso. Para quem tiver alguma dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp ou comentar no nosso Instagram, a gente responde rapidinho, tá bom? É isso aí. Então nós vamos chegar agora na questão final e nós vamos fazer esse bate-bola com a Pan aqui. Bate-bola, jogo rápido. É um jogo rápido. Eu quero fazer as perguntas então agora. faça a pergunta. Vai, Se joga. Vamos lá. Bora, Pan, me fale. Me fale a sua estação do ano preferida. Outono. Por quê? Porque é o clima do meu aniversário. Porque as temperaturas estão mais amenas, então a gente não sofre tanto nem com o super calor, que me faz muito mal, minha pressão cai, e nem com aquele frio que dá aquela preguiça louca de sair de casa. E eu acho os dias cinzas muito bonitos. Eu também Então, gosto. outono pra mim é mara. Doce ou salgado? Doce ou salgado? Doce. E qual doce? Tô nesse momento numa fase doce. Qual doce? Seu doce preferido da vida. Que você não Nossa, vive da sem. vida. O salgado preferido da vida eu sei que é pizza. O meu negócio é pizza. Mas o doce, eu tô numa pegada muito de... sabe o que eu tenho comido, que eu tenho gostado muito? Essas pares italianas gourmet, que tem sabores diferentes. Eu de comi óleo uma... com leitinho. Muito Eu boa. comi uma que ela é de pistache com frutas vermelhas. Nossa, fiquei Gente, curiosa. Pistache tá na moda, né? Eu sempre gostei em minha defesa, eu sempre gostei de pistache, mesmo tenho quando um não era ranço de moda, pistache. mesmo quando não era moda, mas essa de pistache com frutas vermelhas não é de Deus. Meu Deus, agora eu fiquei curiosa. Eu vou sair falar, depois. eu vou falar o porquê que eu tenho ranço de pistache. Por quê? Eu sou viciado em sorvete de menta.
Tá. E aí, o sorvete de menta é verde. E o de pistache também. Então, várias vezes eu vou na sorveteria com a expectativa de tomar um sorvete de menta e tem o de pistache, eu fico com raiva. Então, eu não Mas gosto os de dois pistache. são bons. Não, pistache não é bom. Cara, pistache não é bom. Tudo bem, vamos Mas concordar. eu respeito- A gente concorda em discordar, tá tudo certo. Então tá bom, eu vou respeitar a opinião da Pan. Faz Senão ela me parte. processa. Série ou filme? Os dois. Muitas séries. Eu vejo hoje em dia mais série do que filme. Tudo bem, não vou roubar. Eu vejo mais séries do que filme. E qual a sua série preferida do momento? Vou roubar de novo, tá? Meu filme preferido de todos é De Repente 30. Podem falar o que quiser, pra mim esse filme é perfeito. eu adoro também. Não tem erro. E onde ele estiver passando, eu paro pra assistir e adoro. E é muito maluco, porque a menina que tinha 13 já tem 30, enfim. A gente pula essa Muito parte. legal. Agora, de série, eu gosto de muitas séries. Tentar sair do que todo mundo vê, tipo Friends e tal. Tem uma série italiana que se chama Doc, que passa no Prime Video, que é sensacional. É muito legal. Vou assistir. Pode assistir, que eu recomendo. Eu acho até que ela já acabou, acho que não vai ter mais temporadas, o que é uma pena. Mas é uma série médica no Prime e é muito legal. Então eu vou ficar com Doc nesse momento, tá? Essa aqui é legal, hein? Gostou, né? Eu fiz aqui no Eu improviso, tô tentando ler daqui. hein? Eu fiz no improviso. Consórcio ou financiamento? Ai, que ridículo, gente. Se a gente não puxar pro nosso lado essas perguntas, não faz sentido. Ah, me ajuda aqui, por favor. Botei ela numa saia justa agora. Consórcio. Aí dela que responda algo diferente. Não, mas no consórcio você consegue ter mais planejamento e você não se acaba de pagar juros. Então, pensando nisso, independente de todos os outros pontos que pega, eu acho que se você pensar em termos financeiros, né, de tirar mesmo o dinheiro do bolso, você faz o melhor negócio fazendo consórcio. Isso aí não há dúvida, não há questionamento. Muito legal. Defina consórcio em uma palavra. Gente, que isso? É um bate-bola. Eu bate bola, Mas é isso que vocês falaram. esse é o do Conquest, eles não andavam roteirizar Pan. Vocês falaram que roubaram as minhas perguntas. Essa não tem lá. Consórcio em uma palavra? Essa eu inventei agora. Em uma palavra? Define consórcio em uma palavra de tudo que a gente falou hoje. Planejamento. Olha, que linda. E agora eu vou fazer a última. Vai. Felipe ou Bia? Bia, com certeza. Bia, com certeza. Tá vendo? Tá vendo? Vocês estão me ajudando aí, ó. Sempre é assim, sempre é assim, sempre é a Bia, sempre é a Bia. Mas, Pan, queria agradecer de coração a tua presença aqui. A gente se planejou, a gente se falou A gente antes. literalmente A se gente- planejou pra estar A aqui gente hoje. conversou bastante sobre o nosso roteiro. Até achei que a gente conseguiu desenvolver muito bem aqui. Até superou minhas expectativas, que já eram altas. Eu acho que o teu ensinamento ele faz total sentido para os nossos clientes, tá? Então, todo cliente que eu tenho hoje de consórcio imobiliário, a gente, na hora que o cara vai realizar, vou direcionar tudo para Pan. E assim, é uma decisão do cliente aceitar meu conselho ou não. livre contratação. Mas se o conselho fosse bom de dar, a gente vendia, né? Não dava, né? Então, a gente vai direcionar porque, por experiência própria, é bom. O serviço que ela faz é top. Não só na questão de análise do documento, tudo, questão condominial, um monte de outras coisas que pode acontecer. É sempre bom ter uma assessoria de um advogado para poder te proteger e te defender, porque hoje em dia as pessoas, elas têm maldade no coração, né? Então, a gente vai de coração aberto, às vezes, para tentar resolver uma situação e a outra pessoa está preparada e você tem que estar preparado para isso. Então, a função, acho que, do advogado hoje é realmente proteger as pessoas de tomarem prejuízo, de sofrerem alguma desilusão em algum sentido, né? E como a gente está aí no nosso terceiro episódio, todo nosso episódio ele tem um link, uma coisa na outra. Então, a gente já fez o segundo episódio preparado para estar aqui falando com você hoje. Então, eu agradeçço muito com isso. Espero que você tenha gostado do lanche da Mr. Mo aí. Sensacional, sensacional. Me uma babei. delícia, né? Aí, ó, me sujei. Eu tô comendo até agora, eu não parei de comer. Eu também. A gente ainda vai continuar comendo pós aqui o episódio, porque ainda sobrou um monte de comida aqui. Nossa, essa cebola aqui, ó. E, Surreal de pessoal, mais uma vez, voltando, sigam as nossas redes sociais. A gente, nesse caso, a gente não tá gerando boleto pra você, a gente só tá gerando uma curtida, não custa nada, é de graça. Conteúdo, é É conhecimento. curtir, seguir, compartilhar, quem a Bia falou, quando o conhecimento, quando aqui o tema é legal, compartilha com as pessoas, para as pessoas poderem ter uma evolução na sua vida. Então vai lá, ó, curtinho, joinha lá, aquela setinha que é para compartilhar, O né? aviãozinho. O aviãozinho você compartilha, às vezes a pessoa não sabe, então a gente tem que ensinar. Então
inscrito lá, tem o sininho, bota o sininho, ativa lá que tu vai receber a notificação dos nossos próximos conteúdos. A gente já tá com os shorts também, né, aparecendo os vídeos menores lá, dos cortes que a gente tá gerando aqui, tá? Então eu agradeço também de coração quem tá vendo, quem tá assistindo, os patrocinadores, mais uma vez, obrigado de coração. Espero contar com vocês no próximo. E quem ainda tem interesse também de ajudar a gente nesse projeto, toda a nossa verba arrecadada aqui, a gente faz o quê? Direciona para a estrutura, para o funcionamento. Então, nada vai para o nosso bolso. Um dia, quem sabe, a gente vai pensar numa... Vai pra nossa barriga. Então, vai para nossa barriga uma parte. Mas é óbvio que a gente vai pensar, né, em monetizar isso. Mas hoje, no início de projeto, eu agradeço quem está confiando nisso. E a gente reverte 100% para o negócio girar, tá? Então, vocês acabam ganhando junto pelo impulsionamento. Esse conteúdo vai ser entregue para muita gente. Fica o tempo inteiro na internet. Então, é uma recorrência que a pessoa acaba tendo em cima de uma publicidade que você também está ganhando junto com a gente. Então, quem tiver interesse para os próximos episódios, a gente tem vaga aí, tá, gente? E é isso. Quer falar alguma coisa? Quer dizer adeus? Pra gente poder comer? Não, só queria agradecer também a todos que estão acompanhando a gente, né? Que, como a gente sempre fala, foi um projeto muito difícil de ser iniciado, né? A gente iniciou com muito medo, mas a gente planejou tudo muito bem planejado para não dar nada errado. E tá caminhando bem, né? Graças a Deus. Então, queria agradecer todo mundo que tá sempre com a gente aqui, sempre acompanhando, sempre compartilhando, nos ajudando, né? E que vocês, contemplados, futuros contemplados, se tornem nossos clientes, né? Futuros clientes. Aí. Gente, Então muito bom. Deixa eu agradecer também pelo convite, pela oportunidade, pelos papos que a gente teve até antes de estar aqui. Acho que essa mesa foi realmente muito gostosa. O conteúdo de vocês é muito bom. Eu acompanho o Instagram, eu assisti os outros vídeos que vocês fizeram, né? Os outros podcasts. É um conteúdo que é passado de uma forma simples, mas que tem conteúdo. Então, assim, é simples, mas não é raso. Então, é muito bacana. Gosto muito de acompanhar, gosto muito de você, Fê, gosto muito de você também, Obrigado. Bia. Muito legal. Torço muito por esse projeto de vocês. O que vocês precisarem, contem comigo. Muito obrigada mais uma vez. E já que vai lá curtir e comentar o Concast, pode curtir e comentar no Batista Advogados Pode não, também. deve, tá? Batista.advogados.sp. É isso Obrigada, aí, gente. Obrigado, uma boa noite pra todos. Obrigada. Até mais, até o próximo Tchau. episódio. Vamos!